Olá, boa noite. Você está assistindo a partir de agora o Consumidor em Pauta, um programa que é de utilidade pública e que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TVE. Nós entramos no ar logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós entramos no ar para falar sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, até por volta de 19 horas. Mais ou menos a gente fica aqui tratando desses assuntos. E quando eu digo tratando desses assuntos, eu digo porque a gente fica respondendo as perguntas de vocês. A gente não, quem responde são os advogados, as advogadas, professores, professoras, desembargadores, juízes do trabalho que normalmente vêm aqui. Esse pessoal todo que entende realmente dos assuntos que nós tratamos no direito aqui no programa, que responde as perguntas que vocês nos mandam. E elas podem chegar através do telefone 3230 1530, que é o telefone aqui da TVE, o telefone do programa, ou então através do e-mail, que é consumidoremPauta@tve.com.br. Tá bem? Vocês podem mandar, então, todas as perguntas a partir de agora, de preferência sobre o assunto do dia, ou pode mandar sobre qualquer tema, não tem problema nenhum, a gente guarda aqui para responder no outro dia. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu já vou anunciar a minha convidada de hoje, mas antes eu quero dizer que esse programa é dedicado a Maristela de Lima e Souza, lá de Alvorada. Então, um abraço para a Maristela e para todo o pessoal aí de Alvorada. Tá bom, Maristela? Um grande abraço, fique aí com a gente. Eu tenho o prazer de receber hoje no programa a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite. Mais ou menos, né? Um pouquinho gripada. Mas isso aí faz parte. Quem não está gripado numa época dessa? É, isso mesmo. O tempo não ajuda, não é? Não ajuda. Está sempre... a gente não consegue firmar o tempo. Eu fiquei 15 dias fora aqui, mas já estou me considerando bom. Quase bom. A doutora Solange está quase boa. Mas desde já peço desculpas. Tem um abraço para mandar especial aos funcionários, servidores, mediadores do Sejusc do Foro de Cachoeirinha. Cachoeirinha. Onde a gente faz mediação. Hoje estive lá à tarde. Eu prometi a eles que iria fazer, estou fazendo. Então, desde já, muito obrigada. Então, um grande abraço ao pessoal aí do Foro de Cachoeirinha. Sei que vocês fazem um trabalho inestimável para toda a população e isso é muito bom. Como de resto, qualquer fórum aqui do Rio Grande do Sul faz a mesma coisa, mas vocês têm certeza absoluta que por receberem a doutora Solange já fazem um trabalho mais do que especial. Muito obrigada. Tá bem, então? Então vamos lá. Doutora Solange, nós temos muitas perguntas e a primeira é da Rosaura, aqui de Porto Alegre. Ela é casada, ela diz que sou casada com um homem que já tinha um filho de uma relação anterior. Acontece que a mãe nunca registrou a criança, que foi dada para meu marido criar. Então, a dona Rosaura pergunta se ela pode registrar o menino no nome dela. Pode sim registrar o menino no seu nome, como se filho seu fosse. A gente chama isso de maternidade socioafetiva. Socioafetiva. Inclusive, é bem recente agora, eu não me lembro datas e números e coisas que às vezes eu esqueço, mas no final do ano passado, se eu não me engano, novembro por aí, já saiu um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que as pessoas podem ir até o cartório diretamente e já assinar um termo. A única coisa que a gente sempre diz como advogado, é que pense bem, porque a responsabilidade é para sempre. A partir do momento que registra no seu nome, essa responsabilidade ela fica para sempre. Ou seja, ela é eterna. Então, é bem importante, mas já que ela está há bastante tempo, me parece-nos que é uma mãe socioafetiva, não precisa gerar para ser mãe, isso é algo muito importante, então, desde já se pronuncie. Se os nossos cartórios aqui não estiverem atualizados, quer dizer, se isso demora a chegar um pouquinho, aí tem até uma ação judicial, mas eles estão até em função do direito de família, das famílias, é assim que a gente chama, esse progresso imenso que tem hoje, dispensando o Poder Judiciário para realizar isso. E no caso da dona Rosaura, essa criança que ela cria, que ela quer registrar no nome dela,
é filho do marido dela, né? Então, quer dizer, ela deve ter um amor por essa criança muito grande, então vai registrar por isso que a e gente vai chama fazer filho. sócio afetivo. Sócio né? afetivo, Não é mãe exatamente. biológica, mas é mãe, sim, também. Tem mãe sócio-afetiva que ama muito mais um filho ou pai do que mãe biológica, né? Biológica, isso sim. Tenho certeza absoluta disso, mãe ou pai. Sem sombra Quando eu de falo dúvida. mãe, eu falo mãe ou pai, qualquer um dos dois. Parabéns, dona Rosaura. Isso, parabéns. A dona Esther mora na cidade de Rio Pardo. Quando me separei legalmente, meu marido estava desempregado e a pensão foi fixada em R$220. Agora ele está trabalhando com carteira assinada, ganhando bem, e eu gostaria de saber como devo fazer para aumentar a pensão do meu filho de 5 anos. Bom, inicialmente, dona Esther, né? Inicialmente, dona Esther, a senhora tem que verificar se lá quando, no momento em que foi fixada este valor de R$220 que eu anotei aqui, se lá naquele momento processual, é assim que a gente chama, também não foi fixada quando ele tiver vínculo empregatício. É o que a senhora acabou de nos falar, ou seja, carteira assinada. Né? Carteira assinada, a gente chama isso no direito de vínculo empregatício. Se lá já ficou o vínculo empregatício, fica bem mais fácil. Ou seja, a senhora pode pedir o desarquivamento do processo, se ficou fixado, e pedir para que seja expedido um ofício para a empresa, informar a empresa, o percentual e a conta bancária sua para que a senhora receba. Isso é bem rápido, né? Pede o desarquivamento do processo, pede para expedir o ofício e ele vai tomar conhecimento quando vier desconto no contra-cheque. Se, porventura, isso não tiver ocorrido, ou seja, não tiver sido fixada uma pensão de alimentos relativamente a percentual, e só em valores reais, que eu não acredito, porque sempre tem que ter um índice de correção à pensão de alimentos, ou seja, 30% salário mínimo, 40%, 50%, a senhora pode sim requerer de acordo com a lei, porque existe uma lei prevista, né, específica para isso, que é a 5478/68, sei de cor, até porque é importante, né, para ver o desconto em folha. Isso também a senhora pode referir e postular o desconto em folha, se já tivermos uma ação de fixação de alimentos. Caso não tenha, a senhora pode entrar judicialmente também. Para isso ela precisa de um advogado? Sim, advogado, defensor, assistente. Né? Tá certo. Tá bom, dona Esther? Então a senhora dá uma verificada nisso aí. A senhora deve ter um advogado, uma advogada que seja da sua confiança. Se não tiver, procure um da sua confiança e procure esclarecer bem isso aí para saber. Né? Quem é pai tem a obrigação de alcançar pelo menos o que pode para seu filho. Né? Tomara que seu marido, seu ex-marido, seja desses. Que não seja igual ao da próxima pergunta aqui, de uma telespectadora que pede para não ser identificada, mas ela é aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: o pai biológico da minha filha nega a paternidade da mesma. Sempre negou. Solicitei um exame de DNA e o resultado foi positivo. Mesmo assim, ele se nega a registrar a menina e a pagar a pensão alimentícia. Aí ela pergunta à doutora Solange o que ela faz. Bom, então ela já tem até uma prova pré-constituída, como a gente chama no direito, né? Ela entra com ação de investigação de paternidade, postula, inclusive, de acordo com a tutela provisória, né, tutela antecipada de urgência, postula a fixação dos alimentos porque ela já tem uma prova pré-constituída, que é o exame de paternidade, ou seja, o DNA já diz que ele é o pai. E o juiz já vai deferir de imediato alimentos e o processo ele vai ser citado, intimado, e com certeza, em razão da prova do exame de DNA, a sentença vai ser favorável. A dona Gilda mora aqui em Guaíba. Somos 4 irmãos. Nossos pais faleceram e deixaram uma casa como herança. Acontece que um dos meus irmãos alugou a casa para uma terceira pessoa e não repassa nada para os outros irmãos. Tenho toda a documentação da casa e peço uma orientação sobre o que fazer nesse caso. Bom, primeira coisa, em razão do óbito, é requerer a abertura do inventário.
Então, hoje até tem 2 procedimentos de inventário. Tem o inventário extrajudicial, se todos forem maiores e capazes, pode postular no próprio tabelionato. E também tem o inventário judicial. Nesse caso, parece que o irmão alugou a casa, né, aluguel. Ficou ele não uma casa poderia de ter herança e feito o irmão isso. alugou. Ele não poderia ter feito isso, mas fez a locação. Então, o que seria interessante? Postular a abertura do inventário e, em razão dessa, vamos dizer assim, dessa antecipação do próprio irmão de ter tomado providências as quais ele não poderia ter tomado de uma forma única, porque existe mais herdeiros, o que ela poderia fazer, né? Pedir ao juiz do inventário que ele deposite os valores em juízo. Porque os valores dos aluguéres em relação ao bem, quando o bem ele tem aluguéres, por exemplo, neste caso aí, são frutos. E os frutos são divididos em partes iguais. Não é um vai receber mais e menos. Nem que seja, só para ter uma ideia, para manutenção da casa. Não. Tem que ter alguém responsável pelo inventário, que a gente chama no direito de inventariante. Quem faz a abertura do inventário, ela pode requerer a abertura do inventário, lá está disposto na lei, nomeado inventariante, descrever os bens, e já pedir a intimação desse herdeiro, ou até mesmo do locatário, que faça o valor do aluguel seja depositado diretamente no inventário, numa conta judicial específica do inventário. Viu só, dona Gilda? Então, é exatamente isso que a senhora tem que fazer, né? Não dá para ficar... essas coisas a gente, às vezes, não faz, porque envolve família. Mas fazer o quê, né? Não tem. O outro, quando alugou a casa, não pensou na família. Sabe, até uma coisa que é importante dizer agora para os nossos telespectadores em relação ao inventário. A maioria deles acha que depois que passa 30 dias, se não requeriu a abertura do inventário, existe uma multa. Existe no Código de Processo Civil como uma lei federal, mas ela tem que ser regulamentada pelo Estado. E aqui nós não temos essa lei. Então, pode postular a abertura do inventário que não tem essa multa, né? O Código de Processo Civil é lei federal, prevê. Enquanto isso, aqui no Estado do Rio Grande do Sul não tem a lei que regulamenta, então não precisa pagar a multa em relação, né? Mas é importante que regularize a situação até para o Estado, para o município, para os próprios herdeiros, né? Acho que isso é importante. A dona Regina mora na cidade de Encruzilhada e ela diz que vive em união estável com um homem durante 8 anos. Temos 2 filhos. Faz 9 meses que estamos separados e não tenho como manter meus filhos e nem onde morar. Construímos uma casa nos fundos da casa da mãe dele, mas ele ficou morando na casa. A dona Regina pergunta se tem como ela morar na casa e ele com a mãe dele, pois assim eu, pelo menos, teria uma casa para morar. Ele está trabalhando e não ajuda os filhos. E daí, doutor? Aí fica difícil, né? Ela me faz um questionamento que fica difícil, ao mesmo tempo a gente até vai fazer algumas colocações. Porque se ele está no imóvel e deixou a esposa e os filhos, que é a esposa ainda, ou companheira, né, que é pela união estável, sem lugar para morar, ela teria como postular para ele, né, uma ação de alimentos para os filhos, inclusive em relação à moradia. Claro. O que a gente coloca aí? Tentar um bom senso. É difícil tirar, porque, pelo que eu verifiquei do questionamento, se não estou enganada, a propriedade é dele. Então, construíram em cima de propriedade de terceiros, eu não sei, não lembro bem o questionamento aí. Então, ela até pode morar com a concordância dele. Porque se ela entrar vai ter litígio, não sei se não vai ser pior. Então, eu fico de cautela, né, com muita cautela, para responder para a senhora relativamente se a senhora pode voltar. Pode, lá é só moradia, né? Mas eu não saberia quais são as consequências. Não sei se ele é uma pessoa agressiva, não sei se já teve discussão, né? Tem uma série de consequências aí. Se eu digo para ela, não, a senhora pode voltar. Em princípio, lá é a sua residência com seus filhos. Se a senhora saiu... Ela não tinha que ter saído em primeiro lugar. Né? Se a senhora saiu, fica mais difícil de voltar. Claro. Então, buscar uma intermediação de uma terceira pessoa, dos avós, tios, para ver, porque não pode deixar os filhos, principalmente, porque ele responde por isso, né? Se ela buscar o Poder Judiciário, ele responde por isso, porque ele tem obrigações, as crianças têm direitos,
E os pais têm obrigações. No caso aí, o pai, né, tem obrigações para com os filhos. Não pode simplesmente abandonar e deixar sem moradia. Doutora Solange, vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora para o telefone aqui, do tá Daniel, aqui de Petrópolis. Vamos ver se você responder. Daniel. É uma pergunta relativa a um inventário também. O pai faleceu em setembro e estão fazendo inventário. Um dos imóveis adquirido em 1960 foi invadido pela companheira dele, do falecido, que alega ter direito a essa casa. Ele quer saber se é verdade isso, que ela tem direito mesmo à casa. Assim, ó, primeiro ela não invadiu. Me desculpe a colocação, porque ela tinha um companheirismo. Então, se ela entrou, foi morar na residência, na casa, né? Direito ao imóvel, à propriedade, ela não vai ter, não vai poder vender. Mas ela tem direito real de habitação aí. Se ela comprovar a união, ela tem direito real de habitação aí. Ela só tem que comprovar a união. Sim, não, ela vai ter que entrar com a ação, né? Ela deve estar lá dentro, né? Para tirá-los, entrar com a reintegração de posse, dizer que a sucessão é a proprietária, né? Eles podem até postular, né? Se vai deferir ou não é outra história, porque uma reintegratória de posse, se alguém invade a sua casa de repente, o senhor chega lá e invadir, o que o senhor vai fazer? A propriedade é sua, o senhor vai buscar, através do Poder Judiciário, uma reintegratória de posse. Uma liminar, o juiz vai verificar isso e vai lhe dar, né? Nesse caso, ela já está morando, né? O imóvel foi adquirido em 1970. Eu não sei a partir de... 60? Eu não sei a partir de quando eles começaram a união estável. Deve ser posterior, né? Posterior. Como? Posterior, né? Deve ser depois. Então, mas ela está lá morando. E se ela morou, alguém abriu a porta em relação à união estável. É isso que eu gostaria de esclarecer. Então, ela tem direito real de habitação. A dona, aliás, o senhor Cláudio mora na cidade de Ivoti. Ele diz que é separado e tem uma filha de 5 anos. 5 anos. A mãe da menina me odeia, provavelmente pelo fato de eu não ter mantido o casamento. Isso impede um convívio maior com a menina, além do fato de que moro em outra cidade. Já fui visitar a menina, mas não consigo convencer a mãe dela a permitir que ela traga a nossa filha para me visitar. E o Cláudio quer saber como que ele deve agir, doutora Solange. Olha, ele tem direito à regulamentação de visitas, certo? Se ele tiver o direito à regulamentação de visitas, ele entra com pedido, ele é pai. Assim como ele tem obrigações, ele tem direitos. A gente sempre diz, né? Mãe não tem filho exclusivo, porque tem um pai, então ambos têm direitos e obrigações. Se ela está morando fora da cidade, né? Mora em cidades diferentes. Isso, né? Ele entra com ação de regulamentação de visita, lá onde está a criança, o juiz vai deferir, e aí ela vai ter que cumprir a determinação judicial. Sempre de uma forma suasória, que a criança é que sofre mais nesse sentido, puxa, leva, busca, trata. Mas ela também tem que verificar que o pai tem direito. E se o pai tem direito, faz de uma forma, e se ela não deixar, é claro, não é que ela não vai deixar. É que às vezes o conflito, como ele disse ali, odeia, né? É tanto que supera o ódio supera, até já conversamos sobre isso aqui, A pessoa começa a se vingar do outro usando a criança. Quem é atacado é a própria criança, o próprio filho, a criança. Exatamente. Então, mas ele tem direito, sim, a entrar com ação de regulamentação de visitas, pedir uma tutela de urgência, dizer o que está acontecendo, e o juiz vai deferir e ela vai ter que cumprir uma ordem judicial. Aí não tem ódio que impeça, né? Isso, ela não vai poder dizer assim, ter não vou uma levar. ordem judicial, chegar até lá e ela não deixar. Até pode. Mas ela vai sofrer consequências em relação a isso. Claro. Inclusive, eu já vou dizer de antemão aqui para quem está nos ouvindo, né, que devem ser muitas pessoas em relação a ter interesse em direito de família, descumprindo ordem judicial uma vez, 2 vezes, não deixando o pai ou a mãe, aí é vice-versa, pode até sofrer uma ação de busca e apreensão do filho e perder a guarda. Então, são sérias as consequências. Tomara que não chegue a esse ponto e que o seu Cláudio consiga ver o filho, a filha,
normalmente, sem problema algum, e que esse ódio aí seja único e exclusivamente dela por ele ou dele por ela. Então, a criança não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Tá? Isso é uma coisa que eu me bato muito aqui, sabe, doutora Solange? Pelo fato de que as pessoas usam as crianças para, de repente, se vingar um do outro. Até concordo, mas a maioria não é. Mas, assim, às vezes, Sim, a ansiedade talvez hoje em tenha relação melhor. ao filho é tão grande que eles não percebem isso. Não percebem. Não percebem esse conflito. Porque é muito difícil quando trinca, quebra, separa uma relação, quando um não está bem preparado para isso. Claro. Né? Então, aí fica manter o vínculo. Como é que se mantém um vínculo numa dissolução de um casamento, de uma união? Através do filho. Então, isso é muito perigoso. Porque vai refletir em quem? Nos filhos, que eles vão crescer e eles realmente não vão esquecer o que aconteceu entre os pais. Evidente. As pessoas pensam que as crianças não sabem, mas elas sabem Sabem, por sim. toda a vida. Toda a vida. O senhor Paulo mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: moro no Rio Grande do Sul e minha ex foi embora para morar na Bahia. Ah, que longe. Como ela não permite que nosso filho passe as férias comigo, parei de mandar a pensão. O menino tem 4 anos e faz 2 anos que não o vejo. E o Paulo quer saber o que ele deve fazer. Assim, 2 viés. Pensão não tem nada a ver com visitas. Então, tem que continuar pagando a pensão, porque se não pagar um mês a pensão, ela entra com uma ação de execução de alimentos, sob pena de prisão civil. É verdade. Ele tem 3 dias para dizer por que pagou, por que não pôde pagar, por que deixou de pagar, e aí, se o juiz não aceitar a justificativa, ele decreta a prisão. Mesmo que esteja na Bahia para cá, que tem carta precatória. Sim, claro. Né? O juiz de lá manda para cá. O juiz deprecante, o deprecado. Em relação a não deixar visitar, é como a gente estava referindo um pouquinho antes. Tem que ter uma ordem judicial, fazer cumprir a ordem judicial, assim como ela pode cumprir o que ele está descumprindo agora. Né? Não dá para fazer o que nós acabamos de falar, vingança. Não me deixa ver o filho, não vou te pagar alimentos. Nunca isso pode acontecer. Isso não existe. Não existe. Né? Uma é uma obrigação, outra é um dever. São duas palavras completamente distintas. Né? Uma é a obrigação de pagar e outra é o direito que ele tem de ver a criança. E aí entrar com ação de regulamentação de visitas e fazer com que cumpra nas férias. Né? Sim. E o juiz, com certeza, e se ela está na Bahia, ele deve ter autorizado, porque não pode sair de um estado para o outro sem autorização do pai. Ah, né? isso é outra coisa. Isso é uma também, outra viés que nós nem tocamos e ele nem referiu, mas deve ter autorizado se ela está morando na Bahia. Né? Mas ela também não... Ah, bom, porque daí ela não podia provar que ela era mãe da criança e pegou um avião e foi embora para a Bahia. Sim, isso ela pode ter feito. Pode ter feito, né? Mas, sem pedir autorização para ele. Não, para viajar tem que ter autorização, certo? De avião, então, nem se fala, tem que autorizar, senão parece que estamos na... Então tem Mas alguma deve ter, coisa aí que a gente que não está bem esclarecida, né? Mas tomara que ele se deve ter resolva autorizado, tudo, né? sim, se é o melhor para o filho, tanto que ele quer via... E ele tem o direito, né, de ver o filho crescer, ser criado. E tenha certeza, essa mãe da Bahia e o pai tem que fazer parte da vida do filho. Ele só não pode chegar para o juiz e dizer, olha, eu parei de pagar a pensão porque meu filho não está... Não, isso não vai deixar, porque ele vai começar a pagar hoje. Ou tá os atrasados em dias, para não sofrer uma execução de alimentos. Doutora Solange, vou lhe fazer uma pergunta, mas vou lhe pedir que a senhora responda em 1 minuto, por Sim favor. ou não, tá bom. Não posso, a dona Marlene aqui de Alvorada, não posso nem sair de casa, pois a ex de meu marido vive me ameaçando. Agora ela fica cuidando onde ando para me atacar. Manda e-mails e telefona para o meu celular. O que eu faço? Olha, eu faria o seguinte, né? Isso é da área, isso é ameaça, é crime, vá até uma delegacia, registre uma ocorrência, faça que vá dar andamento e ela vai ser chamada. Claro, não tem outro caminho, meio né? seguro. Faz um BO, né? Faz um BO, Claro. mas diz que vai registrar, dá encaminhamento. Caso lá faz um BO, não dou encaminhamento. Tem que dar encaminhamento, que vai parar. Aí viu como não vai acontecer mais isso aí.
Doutora Solange Quinteiro, muito obrigado, estimo as suas melhoras, que da próxima Obrigada, vez a senhora desculpa vem a aqui minha sem voz, gripe. né, mas Mas isso aí, os nossos telespectadores. o pessoal já está acostumado nessa época do ano aqui em Porto Alegre com todas essas coisas. Muito obrigado, doutora E eu Solange. que agradeço o Volte convite. sempre. Obrigada. Lembrando que esse programa foi oferecido a Maristela de Lima e Souza, lá de Alvorada, e a todo o pessoal de Alvorada. E lembrando a vocês também que amanhã às 6h30 estarei de volta aqui para tratar de direito previdenciário. Comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.